da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica, né? Fica mantido no âmbito do Ministério da Educação a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica. Ou seja, ficou mantido da lei anterior, 11.494, né? Então aqui vai ter o número de representantes dessa comissão. 5 representantes do MEC, incluído um representante do INEP e um representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Um representante dos secretários estaduais da Educação de cada uma das 5 regiões geopolíticas administrativas do Brasil, indicada pelas seções regionais do Conselho Nacional de Secretário de Estado da Educação, CONSED. Um representante dos secretários municipais de cada uma das 5 regiões metropolitanas, político-administrativa do Brasil, indicado pelas seções regionais da União Nacional de Dirigentes Municipais, UNDIM. Ou seja, 5 representantes do MEC, do qual dentro deles está incluído um do INEP e um do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e um representante de cada uma das regiões, seja no âmbito estadual, no CONSED, seja no âmbito estadual, municipal, um DIM. Ao total seriam 15. Né? A transferência e a gestão dos recursos. Os recursos do Fundeb serão disponibilizados pelas unidades transferidoras, a Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, que realizará a distribuição dos valores devido ao Estado, ao Distrito Federal. As unidades transferidoras, né, os estados, distritos, em relação às suas respectivas parcelas do fundo da arrecadação e a disponibilização para a distribuição sejam de sua responsabilidade. Parágrafo único, né? Os eventuais saldos de recursos financeiros disponíveis nas contas específicas, cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 dias, deverão ser aplicados em operação financeira de curto ou de mercado aberto, exatamente, lastreado em título de dívida pública, na instituição responsável pela movimentação do recurso, de modo a preservar o seu poder de compra. Os ganhos financeiros auferidos em decorrência dessa aplicação deverão ser utilizados com a mesma finalidade, ou seja, a mesma finalidade do fundo, né? A utilização dos recursos. Os recursos do fundo, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, serão utilizados pelos estados, pelo Distrito Federal e os municípios no exercício financeiro que lhe for acreditado e que considere de manutenção do desenvolvimento. 70% da remuneração dos profissionais da educação serão paga por Fundeb, excluídos recursos, né, a proporção não inferior à dos recursos anuais desta lei será destinada a pagamento em cada rede de exercício, a remuneração dos profissionais em exercício, efetivo exercício. Para fim desse dispositivo, considera remuneração o total de pagamento devido aos profissionais de educação básica em efetivo exercício no cargo, emprego, função, quadro, tabela, servidor. Profissionais de educação básica, né? Quem são os profissionais de educação básica? Aqueles que são definidos na LDB, aqueles que estão bem definidos também, né? Efetivo exercício, atuação efetiva no desempenho das atividades referidas. A vinculação contratual, temporária, estatutária ou ente que remunera. Não descaracteriza por eventuais afastamentos temporários. Ônus para o empregador, que não implique em rompimento da relação jurídica existente. O que é proibido fazer com o Fundeb? É proibido, né, financiar
das despesas não consideradas do desenvolvimento da educação é proibido. Pagamento das aposentadorias e pensões é proibido. Garantia ou contrapartida de operações de crédito interna e externa contraída pelos estados, distrito ou município que não se destina a financiamento de projetos e ações consideradas de manutenção é proibido. Não pode pegar crédito contando para pagar com o Fundeb. Fiscalização e controle, né? A fiscalização e controle referente ao cumprimento do dispositivo. Em relação à aplicação da totalidade dos recursos serão exercidos, primeiro, pelo órgão de controle interno no âmbito da União, os órgãos de controle interno nos estados, Distrito Federal e município. Eles que Tribunal de Contas, vamos assim dizer, né? Órgão de controle interno. Pelos tribunais de contas do estado, do distrito, dos municípios, perante os respectivos entes governamentais. Pelo Tribunal de Contas da União, também fiscaliza o Fundeb, o cargo, os órgãos federais e pelos respectivos conselhos que são criados para o acompanhamento e controle social dos fundos. Existe um conselho que também vai ser criado com essa finalidade. Os artigos, os estados, o Distrito Federal e os municípios prestarão conta dos recursos do fundo, os procedimentos adotados pelos tribunais de conta. As prestações de contas serão atribuídas como parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo para a prestação. O Conselho e Acompanhamento do Controle Social. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição e transferência e aplicação do recurso serão exercidas perante os respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal, município, conselhos instituídos especificamente com esse fim. Os conselhos no âmbito estadual, distrital, poderão, sempre que julgarem conveniente, apresentar ao Poder Legislativo local, o controle interno e externo, manifestação formal acerca do registro contábeis e demonstrativos gerenciais do fundo, convocar por decisão da maioria de seus membros o secretário de Educação ou o servidor equivalente para prestar esclarecimento sobre o fluxo da execução das despesas do fundo, requisitar ao Poder Executivo cópia do documento as quais serão imediatamente concedidos, isso os conselhos podem, folha de pagamento, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica, nível, modalidade, tipo de estabelecimento. O que é de incumbência dos conselhos, né? Elaborar parecer e prestação de conta, supervisionar o censo escolar anual e elaborar proposta orçamentária anual no âmbito de suas respectivas esferas, concorrer para regular tempestivos tratamentos e encaminhamentos de dados estatísticos, financeiros, acompanhar a aplicação dos recursos transferidos às contas do Programa Nacional de Apoio do Transporte Escolar, Programa de Apoio ao Sistema de Atendimento à Educação de Jovem e Adulto, e ainda receber e analisar as prestações de conta, né? Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e serão renovadas periodicamente ao final de cada mandato. Quantitativo, né? No âmbito federal, cada conselho tem um quantitativo. Conselhos serão criados por legislação específica.
E cada conselho terá um quantitativo. No âmbito federal, são 15. Quem são? 3 representantes do Ministério da Educação, 2 representantes do Ministério da Economia, 1 representante do Conselho Nacional da Educação, 1 representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado, CONSED, 1 representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores, CNTE, 1 representante da União Nacional de Dirigentes, UNDIME, 2 representantes de pais de alunos da educação pública, 2 representantes de estudantes, 2 representantes de organização civil. No âmbito estadual, né, são 15 fixos e 2 extra, quando houver. No total, então, são 17. 3 representantes do Poder Executivo Estadual, dos quais pelo menos um é do órgão responsável do Estado, 2 representantes de poderes executivos municipais, 2 representantes do Conselho Estadual de Educação, 1 representante sexacional da UNDIME, 1 representante sexacional da Conferência Nacional dos Trabalhadores, CNPE, 2 representantes de pais de alunos da educação básica pública, 2 representantes de estudantes, um deles indicado pela entidade estadual, 2 representantes da organização civil e, quando houver, além desses 15 que são fixos, também pode ter 1 representante da escola indígena, 1 representante de escola quilombola, quando houver.